Abre sua Bíblia bem rapidinho comigo. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. A gente vai ler os versículos 1 a 4. Primeiro livro do profeta Samuel, o Antigo Testamento. Passa o Pentateuco ali. Tem Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 4, perdão. Diz assim o texto: Então o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. E sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós queremos te orar nessa noite, Espírito Santo, pela tua palavra, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o poder da tua palavra, ela está porque essa palavra é a verdade. Deus, nós sabemos que essa palavra ela não volta vazia, Espírito Santo. Deus, o Senhor sabe, Espírito Santo, que o Senhor revela a sua palavra, não a homens por quem o Senhor viu que eram melhores, mas a homens que por graça o Senhor decidiu fluir para a sua igreja. Então, por graça, ó Pai, flui através da minha vida para a igreja nessa noite. Deus, que em nome de Jesus a tua mensagem seja pregada, o teu evangelho seja pregado, ó Pai, e que a gente saia daqui com a certeza de que chegou um novo tempo para nós, e que em nome de Jesus, que a gente não perca a nossa esperança em Ti, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Chamei minha mensagem nessa noite de A Lâmpada Ainda Está Acesa. Quando eu era mais novo, eu não era uma criança muito medrosa, não. Eu só dormi no quarto dos meus pais até os 8, 9 anos de idade, pouquinho. Eu não gostava de dormir sozinho, eu morria de medo de escuro. E aí, quando meus pais enjoavam de mim, falavam: vai dormir no seu quarto. Aí dormia eu e meu irmão no quarto. Aí quando apagava a luz, aí eu falava baixinho assim: Felipe. Aí ele fingia que estava dormindo. Eu: Felipe, o que foi? Me dá a mão para eu não dormir sozinho. Isso eu tinha 9 anos de idade. Fui uma criança muito tranquila, entendeu? Não demorei nem um pouco a me desapegar disso. E aí, para eu não ficar com tanto medo, a minha mãe apagava a luz do quarto, mas ela acendia a luz do corredor, para ficar uma luz acesa ali, um breuzinho. E aí, quando eu apagava o olho, eu começava a sentir muito medo. Aí eu abri os olhos de novo e lá estava a luz acesa. E aquela luz me dava um pouco de esperança. Por isso que eu chamei a minha mensagem nessa noite de A Lâmpada Ainda Está Acesa. Eu quero contar primeiro um pouquinho da história do profeta Samuel. Para quem não conhece a história de Samuel, Samuel é filho de Ana com Eucana. Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. Penina tinha filhos e mais filhos e mais filhos. Ela espirrava e falava: meu Deus, saiu um filho agora. Era assim que era Eucana, que era Penina. Só que Ana, ela era estéril. Ana não podia ter filhos. Aí Ana, então, um certo dia decidiu ir ao templo do Senhor, e ela se ajoelhou e começou a fazer uma oração em silêncio, mas os seus lábios se mexiam e ela disse: Senhor, eu quero tanto ter um filho, porque o meu marido ele já não me valoriza tanto mais porque eu não tenho filhos, mas eu quero tanto ter um filho, Deus, e se o Senhor me der um filho, eu vou entregar o meu filho para o Senhor. Ana faz essa oração, ela volta para casa, Deus dá a ela Samuel. Samuel então nasce, e a partir do momento que Samuel para de amamentar, Samuel, ela entrega Samuel no templo aos cuidados de Eli. E na época em que Samuel estava no templo com Eli, era um tempo que Israel estava vivendo talvez uma época muito obscura. A história de Israel estava vivendo um momento em que a luz de Deus já não brilhava mais, porque eles não estavam vivendo uma época de profetas. Não havia profetas em Israel. Israel estava vivendo a era dos juízes. Deus raramente falava para o seu povo e as visões estavam sendo escassas. Que época tenebrosa para Israel.
E às vezes a gente começa a viver temporadas e épocas tenebrosas da nossa vida também, em que parece que Deus se calou, em que parece que os profetas sumiram, em que parece que as visões já não acontecem mais. Israel estava vivendo uma época tenebrosa, e existem épocas assim na nossa vida. Passamos por momentos em que parece que os profetas desaparecem. Aquela pessoa que tinha sempre uma palavra de Deus para a sua vida, aquela pessoa que sempre falava, olha, estou orando por você, aquela pessoa que sempre intercedia por você, parece que todo mundo sumiu e você está sozinho no mundo. Todos nós passamos por épocas assim na nossa vida, em que os profetas, a voz de Deus para nós, desaparece. Israel estava vivendo uma época de juízes e não de profetas. Todos nós vivemos uma época em que a gente tem um monte de juiz na nossa vida, um monte de gente para julgar a nossa situação, um monte de gente para falar, olha, está mal é porque está em pecado, hein? Um monte de gente para falar, olha, não está vindo na igreja, eu acho que desviou, hein? Um monte de gente para falar assim, está fraco na fé. Um monte de gente para apontar o dedo e acusar. Nós temos épocas da nossa vida em que estamos vivendo uma era de juízes e não de profetas. Era isso que Israel estava vivendo, muita gente para julgar e pouca gente para ser voz profética na nação. E infelizmente a igreja se tornou mais julgadora do que profeta. Sabe por quê? É mais fácil a gente mandar alguém para o inferno do que discipular. É mais fácil a gente mandar alguém para o inferno e falar, esse aí não tem jeito não, esse aí está condenado, do que a gente falar assim, não, eu vou pregar, vou falar de Jesus para ele e vou trazer esse cara para a igreja. Nós estamos vivendo uma época tenebrosa na igreja, porque estamos vivendo uma época de juízes e não de profetas. Nós temos muita gente para julgar e pouca gente para profetizar bênção na vida das pessoas. A gente passa na rua e a gente vê um drogado, a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente vê um assalto no jornal, a gente vê alguém que matou uma outra pessoa, e a primeira coisa que a gente fala é, tomara que esse cara morra logo e vá para o inferno. Ao invés de a gente falar assim, eu acredito que esse cara ainda vai se levantar como voz de Deus nessa nação. Porque é mais fácil a gente condenar, é mais fácil a gente ser juiz do que a gente ser profeta. Igreja, chegou o tempo de você ser juiz, de você deixar de ser juiz da sua família, de você deixar de ser juiz da sua situação financeira, de você deixar de ser juiz do seu ambiente de trabalho, de você deixar de ser juiz do seu ambiente de faculdade, e você começar a se levantar como voz profética naquele lugar. Ao invés de condenar tudo que você tem e dizer, a minha família não tem mais jeito, a minha situação não tem mais jeito, a minha empresa não tem mais jeito, a minha faculdade não tem mais jeito, as minhas amizades não tem mais jeito, você se levanta e fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Chega de viver uma época de juízes, é hora da gente se levantar como voz profética nessa nação. Não havia profetas em Israel, e talvez não haja profetas na sua vida. Talvez não haja pessoas que vão falar algo de Deus para você. Talvez não existam pessoas que vão orar com você. Sabe o que você faz quando isso acontece? Seja profeta de você mesmo. Profetize sobre a sua própria vida aquilo que Cristo já determinou que você é. Você não é um derrotado, você não é um qualquer, você é filho, perdoado e mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque em Cristo nós conquistamos uma herança incorruptível que ninguém pode tirar de nós. Seja profeta de você mesmo. Pare de se julgar e de se condenar tanto. Não é época de juízes, é época de profetas. Seja a voz profética para dentro de você. Seja a voz profética para a situação que você está passando. Não julgue, não julgue, não julgue. Apenas profetize. Porque uma época de juízes é uma época tenebrosa, mas uma época de profetas é uma época de vitórias. Mas não só não havia profetas, Deus raramente falava com os seus servos. Não só tinha acabado os profetas, mas o texto diz que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. E que época difícil da nossa vida é quando a gente enfrenta o silêncio de Deus. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E a gente canta isso com fé na igreja, mas a gente chega em casa e a gente sabe como o silêncio de Deus dói. Como o silêncio de Deus dói. As nossas orações começam a parar de fazer sentido.
A gente não consegue orar mais, a gente não consegue processar algo na nossa cabeça mais, porque na nossa cabeça a gente está assim, eu estou falando sozinho aqui. A gente abre a Bíblia e a gente fala assim, meu Deus, o que esse texto está falando? Não faz sentido nenhum para mim. As nossas madrugadas que antes eram de oração, a gente está aproveitando para tirar um cochilo, porque Deus está em silêncio e parece que Deus nos abandonou. E a gente está mal, e a gente clama, e a gente pede, porque o silêncio de Deus talvez não venha em época só porque a gente não está buscando. Às vezes a gente busca, e Deus permanece em silêncio. E é uma época dura, é uma época difícil em que a gente vai falar, Deus me abandonou, minha vida está acabada, Deus não me ouve mais, e talvez Ele nem exista, talvez Ele nunca me ouviu. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, Deus não te abandonou, Ele está preparando, porque Ele vai chamar Samuel. Deus não te abandonou, o silêncio de Deus não é porque Ele te abandonou, é porque Ele está preparando para chamar Samuel. Sabe o que Samuel representa? Um novo tempo de Deus na sua vida. Não é mais o tempo de juízes, é o tempo de profetas, porque Samuel vai se levantar e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Deus está em silêncio, não é porque Ele te abandonou, é porque Ele está chamando Samuel, e vai se levantar um novo tempo profético na sua vida. Aguenta só mais um pouquinho, porque Deus vai chamar Samuel. Deus está te chamando para um novo tempo, um tempo de cumprimento de promessas. Mas não só era uma época que os profetas acabaram e a palavra de Deus raramente era pregada, era uma época em que as visões estavam escassas. O povo não tinha mais visão. E cara, perder a visão é praticamente perder tudo, porque a visão talvez seja o mais importante dos nossos sentidos. É a visão que vai dizer se a gente está andando no caminho certo, se a gente está fazendo a coisa certa. É a visão que vai nos controlar e vai nos levar para os lugares certos. Quando eu fui tirar minha carteira de motorista, aí tem aquele teste psicológico, né? Você tem que ir desenhando no papel assim, uma escadinha. Aí tem um momento que ela tapa seu olho, e aí você tem que continuar desenhando na folha. Aí eu estava lá desenhando a escadinha, e aí ela tapou meu olho, e na hora que eu olhei o papel depois, eu tinha escrito na mesa, porque eu perdi o caminho. Quando a gente perde a visão, a gente perde o caminho, a gente não tem noção do que a gente está fazendo, e nós estamos vivendo uma geração que não tem visão, a gente não sabe para onde ir. Cada dia surge uma ideologia nova, cada dia surge uma forma de pensar nova, e aí eles falam assim, esse é o caminho, aí você vai, não, esse é o caminho. E aí depois fala, não, surgiu uma outra coisa aqui, agora esse é o caminho, beleza, agora eu vou aqui. Não, tem outro negócio aqui, agora esse é o caminho, beleza. Mas enquanto o mundo está falando isso, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A nossa geração perdeu a visão, e uma geração sem visão é uma geração que não consegue, e não sabe onde está, e não sabe para onde ir. Ontem, depois do culto da Raul, eu estava descendo com algumas coisas que são aqui do templo, a caixinha aqui de retorno, e aí eu vim aqui, estava tudo apagado já, e aí eu fui apagar aquela lâmpada ali, e aí eu vim aqui tranquilo, estava acesa, apaguei a lâmpada. Na hora de voltar, eu esqueci como é que era esse palco aqui. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que tem um ressalto aqui no meio desse negócio. Aí eu fui indo assim, ó, porque quando a gente não tem visão, a gente não consegue caminhar. E a época de Israel era uma época em que Israel tinha perdido a visão. E há situações na nossa vida em que a gente perde a visão. A gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde olhar. E que época terrível é quando a gente perde a visão. Porque quando nós perdemos a visão, a gente erra o caminho. Mas não só era uma época em que Israel tinha perdido a visão, mas os seus líderes também não tinham visão. Sabe por quê? O sacerdote Eli, olha só o que o texto diz. Estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos já estavam a escurecer, de modo que ele não podia ver. Agora, quando aqueles que nos deviam mostrar o caminho, que são os nossos líderes, perdem a visão, a situação já está catastrófica. O nosso fim vai ser terrível. E Eli tinha perdido a visão. A derrota de Israel já estava anunciada. A catástrofe no povo de Israel já estava anunciada, porque líderes que não têm visão não apontam as pessoas para Jesus, eles apontam as pessoas para si mesmos. Líderes que não têm visão se acomodam. Eli perdeu a visão, o que ele fez? Vou ficar aqui bem deitadinho.
Vou ficar aqui bem deitado, tranquilo, porque líderes que não têm visão são líderes acomodados. Só que a visão é o que move a igreja. A visão é o que move a nossa vida. A gente não tem que seguir uma pessoa, a gente tem que seguir uma visão. A visão que Cristo deu para a sua igreja. E quando os nossos líderes começam a perder a visão, tudo começa a se perder. E essa era a época que Israel estava vivendo. Uma época que não havia profetas. Uma época que a palavra de Deus era rara. Uma época em que as visões haviam desaparecido. E uma época que os seus líderes já não tinham visão. Porque uma visão debilitada gera líderes acomodados. E líderes acomodados geram uma igreja descuidada. Nós como liderança nunca podemos perder a nossa visão. A gente nunca pode se acomodar onde a gente está, mas a gente tem que estar sempre buscando e quebrando barreiras para expandir o reino. A voz de Deus não era ouvida, as palavras estavam escassas, as visões estavam escassas, os líderes se acomodaram. Mas existia uma coisa nesse texto, versículo 3: e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, a luz ainda estava acesa. Não tinha profeta, não tinha palavra, não tinha visão, não tinha nada, mas a luz ainda estava lá. E se a luz está acesa, é porque tem esperança. Sabe do que a lâmpada naquela época era alimentada? De óleo. Então quer dizer que se a lâmpada estava acesa, é porque ainda tinha óleo lá dentro. Sabe o que o óleo representa no Antigo Testamento? O Espírito Santo. Se a lâmpada ainda está acesa, é porque o Espírito ainda está presente. Se ainda existe fogo na lâmpada, é porque o Espírito ainda está presente. Quando tudo na sua vida se perder, quando tudo na sua vida cair, olhe para a luz, porque ela ainda está acesa. O Espírito ainda está nela, ainda tem óleo naquela lâmpada. Isaías 9, no versículo 2 vai dizer que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Quando você estiver nas trevas, quando tudo estiver acabado na sua vida, olha para a luz, porque a lâmpada ainda está acesa. Os profetas sumiram, eu sei. A situação ficou difícil, eu sei. A palavra de Deus parou de vir no seu ouvido, eu sei. Você já não tem mais visão de um futuro bom para você, eu sei. Mas a lâmpada ainda está acesa. E se a lâmpada está acesa, ainda há esperança. E quem é a nossa luz? É Cristo. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Não importa o que estamos passando, não importa se a gente está em trevas, não importa se a gente está no vale da sombra da morte, a nossa luz ainda está acesa. A lâmpada ainda está lá. É por isso que o salmista Davi fala: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu olho para cima e a lâmpada ainda está acesa. E se existe lâmpada, é porque ainda existe o Espírito Santo. E se existe o Espírito Santo, é porque ainda existe esperança. Não acabou. Não acabou. Não é o fim. A nossa luz não se apagou. Olhe para Jesus, porque a luz dele jamais se apagará. E se a luz dele jamais se apagará, é porque a nossa esperança jamais se acabará. A nossa luz foi apagada uma vez na cruz do Calvário, e houve trevas. Houve trevas no mundo. É lógico, estão matando a luz. Ao meio-dia houve trevas, mas ao terceiro dia a nossa luz ressuscitou, e agora ela vai brilhar para sempre. Essa luz jamais se apagará outra vez. Não é o fim da sua história, sabe por quê? A luz está acesa e Deus está chamando Samuel. Deus está chamando Samuel. Porque quando tudo parecia perdido para Israel, quando tudo parecia contrário à história de Israel, quando já não havia esperança no povo de Israel, a voz de Deus soa da eternidade dizendo: Samuel, Samuel.
está levantando um novo tempo na sua vida. Deus está levantando o tempo de Samuel na sua vida. É tempo do novo de Deus para nós. Chega de juízes, chega de silêncio, chega de cegueira. Deus está levantando um tempo profético nas nossas vidas. Samuel está sendo chamado, um novo tempo está sendo chamado, um novo tempo está se levantando, não só para você, não só para mim, mas para a igreja do Brasil. Cristo está chamando Samuel. Chegou o momento da gente viver a era profética dessa nação. Existem muitas promessas sobre o Brasil, existem muitas promessas sobre a sua vida. Essas promessas não estão mortas. Essas promessas não se acabaram, essas promessas não foram esquecidas. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aí você fala, mas Deus, eu estou assim agora, e eu não consigo te ouvir. Mas Ele está da eternidade, chamando um novo tempo para a sua vida. Samuel representa o fim de uma era. Samuel representa o fim de um momento obscuro na história de Israel e a história de um novo tempo profético na vida daquele povo. Samuel está se levantando. Um novo tempo na sua vida está se levantando. Deus está fazendo algo novo. Porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram e Samuel chegou. Samuel chegou. O novo tempo de Deus para nós chegou. Deus está nos chamando para viver o novo dele. Deus está chamando Samuel. Quando tudo parecia contrário para Israel, na época mais tenebrosa da sua história, Deus chama Samuel. Na época mais tenebrosa da sua história, Deus vai chamar um novo tempo para você. Mas o que Samuel traz para o povo? O que esse novo tempo traz para o povo? O que esse novo de Deus traz para o povo? Quando Deus chama Samuel, o que muda para o povo de Israel? O que isso traz de bom para o povo? E a primeira coisa que Samuel faz é que ele traz de volta a presença de Deus. A partir do capítulo 4 de primeiro livro de Samuel, você vai ver que os filisteus, eles entram em uma guerra contra o povo. E aí eles vencem Israel, e é uma derrota terrível. Eles perdem mais de 30 mil soldados. Mas o pior de tudo é que Israel perde a arca. Os filisteus levaram a arca da aliança. O símbolo da presença de Deus no meio do povo foi levado pelos filisteus. E aí então os filisteus, eles trazem a arca. E aí a gente conhece a história, uma história bem legal, em que eles colocam a arca ao lado do deus Dagon, e aí Dagon cai, e aí quebra a cabeça, e aí vai acontecendo aquilo tudo, e acontece todo tipo de maldade dentro da terra dos filisteus. E aí os filisteus falam assim, é essa arca, o problema é a arca, porque não é possível, só foi a gente botar essa arca aqui, que começou a dar tudo errado na nossa nação. Então eles falam assim, vamos devolver essa arca para Israel. E aí eles botam essa arca num carro e levam essa arca até Israel. E essa arca para em duas cidades, a cidade de Bet-Semes e a cidade de Jearim. Só nesse processo foram mais de 20 anos da arca ali nessas duas cidades. E nesses 20 anos em que a arca retornava para Israel, o povo começou a clamar a Deus. O povo começou a voltar a clamar pelo Espírito Santo. O povo começou a voltar a querer ser governado por Deus. E o que Samuel faz? Samuel se levanta. Ele diz assim, é Deus que vocês querem? É Deus que a gente quer. Então faz o seguinte, começa a remover os ídolos dos templos aí. Porque quando Samuel se levanta na nossa vida, Deus remove os nossos ídolos. Que é isso aqui? Tem um ídolo não, cara. Às vezes seu ídolo é você mesmo. Às vezes seu ídolo é sua família. Às vezes seu ídolo é seu trabalho. Às vezes seu ídolo é o dinheiro. Porque a gente passa a vida toda querendo ganhar dinheiro, né? A gente não passa a vida toda querendo conhecer Jesus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é um ídolo para você. Ele pode não ter uma imagem, ele pode não ter uma estátua lá para você todo dia se ajoelhar e falar, ó, grande ídolo, mas ele está aí dentro. Ele está aí.
seu ídolo. E a primeira coisa que o novo tempo de Deus faz é que Ele remove os ídolos da nossa vida. Não tem mais ídolo, pode tirar. Não tem mais exaltar tanto dinheiro, não tem mais exaltar tanto o carro novo, não tem mais exaltar tanto o seu trabalho, não tem mais exaltar tanto a sua empresa, porque vai chegar um novo Deus, vai chegar uma nova pessoa que você vai ter que adorar, então você vai ter que tirar esse ídolo. Então Samuel fala para o povo assim: é Deus que vocês querem? Sim, é Deus que nós queremos. Então remove os ídolos, por favor. E eles removeram os ídolos. E a segunda coisa que Samuel faz é: se arrependam. Se arrependam. O novo de Deus é marcado como uma época de arrependimento nas nossas vidas. Porque enquanto a gente está vivendo uma época obscura em que Deus não fala com a gente parece que a gente se torna imune ao pecado. O pecado já não nos incomoda mais. O pecado já não vem mais para nos atacar. A gente até gosta. Mas quando o novo de Deus se levanta na nossa vida, quando Samuel é chamado, ele diz assim: se arrependam. E o novo de Deus é sempre marcado por arrependimento. Não existe novo de Deus se a gente não se arrepender. Não existe novo de Deus para nós vivendo uma velha vida. Lá em Atos, Deus fala para os seus discípulos: olha, vocês ficam aqui até a hora de eu subir ao céu. E aí na hora que eu subir, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí acontece, Jesus sobe. E aí lá em Atos 2 conta o Pentecostes. É o novo de Deus sendo derramado sobre aqueles homens. É um novo tempo de Deus sobre a vida deles, em que agora o Espírito Santo não estaria mais com o povo, mas estaria no povo. Deus estava inaugurando um novo tempo em Atos 2. O tempo em que a igreja ia se levantar e ia se espalhar pelo mundo. Porque Jesus tinha pregado ali, por Jerusalém, ali pertinho. Mas a igreja iria estabelecer um novo tempo de Deus por toda a terra. E qual que é a primeira mensagem pregada depois que o novo de Deus vem? Quando os caras falam assim: esses homens estão bêbados, estão falando um monte de língua esquisita, estão rodando, pulando, correndo, esses caras estão bêbados. Aí Pedro se levanta. Pedro se levanta e a primeira mensagem do novo tempo de Deus para a igreja de Atos é: arrependei-vos. Não existe tempo de Samuel na nossa vida sem arrependimento. Não existe tempo de Samuel na nossa vida sem humilhação. Não existe tempo de Samuel na nossa vida sem reconhecer o quão pecadores nós somos e quão dependentes da graça nós somos. Samuel está se levantando, e com Samuel se levanta um tempo de arrependimento. E agora Israel remove os seus ídolos, Israel se arrepende, e Deus volta a ser o centro da nação. Porque o tempo de Samuel é o tempo onde Deus é o centro. Porque as suas lutas, as suas dificuldades, as coisas que você conquistou na sua vida tiraram Deus do centro. Agora Deus é mais um. Ele está ali, mas Ele não é mais o centro. Ele já não importa tanto mais. Só que quando o novo de Deus se levanta, quando o tempo de Samuel se levanta, tudo é retirado e Deus se torna o centro. As suas lutas tentaram roubar a presença de Deus de você. As suas lutas tentaram tirar a arca de você. As suas batalhas levaram até a sua arca por um tempo. Mas o tempo de Samuel é o tempo que a arca, a presença de Deus volta para casa. O tempo de Samuel é o tempo que a presença de Deus vai ser restaurada na sua vida. O tempo de Samuel é o tempo em que os ídolos vão ser removidos. O tempo de Samuel é o tempo em que os pecados vão ser perdoados. E Deus vai voltar a ser o centro da sua vida. Nosso grande problema é que a gente trata Deus como o primeiro. Ele não deve ser o primeiro, Ele tem que ser o único. Porque se Ele for o primeiro, pode ser que venha um correndo atrás dele e tome o lugar dele. Mas se Ele for o único, a gente olha para trás e não vê ninguém além de Deus. O tempo de Samuel é o tempo que Deus vai tomar o centro da nossa vida. Deus está nos chamando para esse tempo. O tempo que Ele vai ser o centro. Samuel não só traz de volta a presença de Deus, mas ele traz de volta também um tempo de vitória para Israel. Quando a arca volta para Israel,
O povo se reúne com Samuel, porque Samuel foi a grande voz de Deus para eles. E o povo fala assim: Samuel, a gente quer que você lidere a gente, por favor. E Samuel topa aquela liderança. E aí chega a notícia nos filisteus que Israel estava se reunindo numa assembleia. E eles falaram assim: pô, vamos aproveitar que eles estão distraídos numa assembleia lá e vamos atacar os caras. Da outra vez foi fácil, a gente matou mais de 30 mil. Vamos atacar os caras de novo, vamos matar eles, vamos conquistar o território deles. Ah, mas os filisteus não sabiam que Deus já tinha voltado para o centro da nação. Os filisteus não sabiam que Deus já tinha voltado para o centro da história de Israel. E quando os filisteus vêm atacar Israel, isso está lá no versículo 6 ou 7, se eu não me engano, no capítulo 6 ou 7. Quando os filisteus vêm atacar Israel, não é Israel que vence os filisteus, não. A Bíblia diz que deu um trovão tão forte do céu que os filisteus se assustaram. Os filisteus se assustaram, e aí Israel atacou os filisteus e venceu as suas guerras. Porque o tempo de Samuel é o tempo em que Deus vai vencer as nossas batalhas. O tempo de Deus na nossa vida, o tempo em que Samuel se levantar como voz profética para nós, é o tempo em que Deus vai lutar as nossas guerras. Você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar fazer nada, porque as suas guerras você vai vencer assim. As suas guerras você vai vencer assim. Porque ninguém pode derrubar um homem que já está prostrado. O tempo de Samuel é o tempo em que nós nos prostramos em arrependimento diante de Deus, mas Deus se levanta em nosso favor. Ele luta as nossas guerras. O tempo de Samuel é o tempo em que Ele vai restaurar as nossas vitórias. É o novo de Deus. Deus está chamando Samuel para um novo tempo, um tempo de vitórias. Mas não é só a presença de Deus e vitórias que Samuel traz, não. Samuel também traz libertação e paz. Quando Israel vence os filisteus, eles vão conquistando as cidades que os filisteus tinham aprisionado, e eles vão libertando aquele povo. E eles começam a libertar aquele povo, e o texto vai dizer que houve paz em Israel. Quando o novo de Deus se levantar na nossa vida, será um tempo de libertação e paz para nós. Jesus vai dizer: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos... O novo de Deus traz libertação. E aí lá em João 14, ele vai virar para os seus discípulos e falar assim: eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Porque o novo de Deus é um tempo de libertação e um tempo de paz. O tempo de Samuel é o tempo em que Deus não só vai nos libertar, mas vai usar a nossa vida para libertar outras pessoas também. E é um tempo em que Deus vai estabelecer a paz. Porque não vai ter guerra mais? Não. Porque a gente não vai se abalar. Podem as lutas vir, podem os momentos ruins vir, mas a gente sabe: eu estou vivendo o novo de Deus. E eu tenho dentro de mim a paz que excede todo entendimento. Porque o novo de Deus, o tempo de Samuel, é um tempo em que Deus nos liberta e nos dá paz. Não existe paz no mundo. Não é só porque o candidato fulano ganhou, não é só porque o Bolsonaro ganhou que a gente vai ter paz. Porque a paz a gente só encontra em Jesus. A paz a gente só encontra quando Deus chama um novo tempo para nós. Essa é a paz de Deus. A minha paz eu vos dou. E o melhor de tudo é que o tempo de Samuel a gente recebe de graça. Deus não fala assim: a minha paz eu vos vendo. Para vocês conquistarem a minha paz, vocês vão ter que urrar muito, viu? Olha, para vocês conseguirem minha paz, vocês vão ter que lutar pra caramba, pagar o preço. Jesus fala assim: a minha paz eu vos dou, porque o preço que era para vocês pagarem, eu paguei na cruz. É momento do novo de Deus nas nossas vidas. Se isso não te fizer se apaixonar por Jesus, eu não sei o que vai fazer, porque isso é lindo demais.
Essa mensagem tem que queimar no nosso coração, porque Deus está levantando a gente para um novo tempo. Mas Samuel também não só traz de volta a presença, Samuel não só traz de volta o tempo de vitória, Samuel não só traz libertação e paz, como Samuel estabelece o reinado de Deus sobre Israel. No capítulo 8, o povo de Israel começa a pedir um rei. Porque a gente quer um rei, porque todo mundo quer um rei. Samuel fala, tranquilo, que rei que vocês querem? E aí eles escolhem quem? Saul. Só que Saul não era o rei que Deus tinha escolhido, nem que Samuel tinha escolhido para Israel. Foi o povo que escolheu. E aí quem diz que a voz do povo é a voz de Deus? Não era o rei que Deus queria. E aí, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus fala para Samuel assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque eu vou estabelecer o meu rei sobre a nação. Vai lá na casa de Jessé. E aí Samuel vai lá e unge Davi como rei, porque o tempo de Samuel é o tempo em que Deus tira tudo aquilo que tem reinado na nossa vida e se estabelece como o grande rei da nossa existência. Tem muita coisa reinando na nossa mente, tem muito problema reinando sobre nós, tem muita coisa tomando conta do nosso ser, mas no novo tempo de Deus, Deus vai dizer assim: eu vou me estabelecer como o verdadeiro rei da sua vida. O tempo de Samuel é o tempo em que a gente depõe Saul e que a gente coloca Davi como rei. O tempo de Deus, o tempo de Samuel, o novo de Deus, é o tempo em que tudo aquilo que está reinando em nós vai ser deposto, para que Deus tenha o total governo sobre nós. Deus está nos chamando para um novo tempo, igreja. O tempo de Samuel. Samuel está se levantando. Eu sei que está silencioso demais. Eu sei que você ora e aí você fica esperando alguma coisa, um trovão, um cachorro aparecer e falar com você. Eu sei que você fica esperando alguém vir com uma palavra profética na sua vida. Eu sei que você fica esperando alguém falar assim: olha, cara, estou orando por você, vamos orar junto. Eu sei que você olha para frente e você fala assim: cara, eu não tenho nenhuma perspectiva na minha vida, eu estou acabado, essa doença vai me matar, essa situação vai acabar comigo, essa situação vai acabar com a minha empresa. Eu sei que a visão está escassa, eu sei disso, mas Deus não te abandonou. Ele está chamando Samuel, Ele está chamando um novo tempo para a sua vida, e esse novo tempo começa hoje, esse novo tempo começa agora. Sabe por quê? Porque quando Deus chama Samuel, Ele não fala assim: o que foi? O que você quer? Samuel fala assim, a primeira resposta de Samuel: eis-me aqui. Quando Deus chama um novo tempo para a sua vida, esse novo tempo não vai se negar a vir, esse novo tempo vai vir com certeza. Deus está nos chamando para viver o tempo de Samuel. Deus está nos chamando para viver um novo tempo. A lâmpada ainda está acesa, a lâmpada não se apagou. E se a lâmpada não se apagou, é porque a esperança não acabou. A nossa esperança está em Deus, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E os céus vão passar, a terra vai acabar, mas a lâmpada vai estar acesa ainda. Essa lâmpada jamais se apagará. E se essa lâmpada não se apagou, é porque o novo tempo de Deus está chegando na sua vida. Antes da lâmpada apagar, antes da esperança acabar, antes da morte chegar, antes do fim chegar, Deus chama do céu: Samuel. É um novo tempo de Deus para nós. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar por você.